Eucaristia, o pão da vida. Já nas lojas em DVD. Olha, eu posso dizer que eu sou um grande fã de São Francisco de Assis. Hoje ele é o grande exemplo para nós, né, católicos, cristãos, da vivência, né, de um homem eucarístico. Eu vejo assim que ele conseguiu romper com o tempo, ele conseguiu romper com os preconceitos a partir do momento que ele deixa toda uma vida de riqueza, de opulência, para se despojar como um homem natural e se colocar à disposição de Deus e do povo, acolhendo pobres, doentes, enfermos, enfim, todos aqueles que eram excluídos, discriminados dentro de uma sociedade. São Francisco deixa a própria roupa dele, né? E como se despojando de tudo aquilo que o prendia às coisas do mundo, o poder, o prazer e o ter, para estar totalmente a serviço da igreja, a levantar a igreja de Deus e a levantar aqueles irmãos e irmãs que eram jogados, né, que estavam esquecidos à beira da estrada. E São Francisco, nesse primeiro momento, eu vejo assim como uma coisa muito linda, maravilhosa, o chamado dele, porque ele consegue ouvir a voz de Deus. E para mim, eu tenho que, naquele momento que ele se despoja de tudo, ele se joga inteiramente nas mãos de Deus, ele se coloca inteiramente a serviço de Deus, na medida que ele entende o chamado para viver totalmente, né? Totalmente as coisas de Deus. E como isso acontece? Quando ele tem um encontro pessoal com esse Deus, quando ele ouve a palavra de Deus, às vezes eu até comparo esse momento de Francisco de Assis com aquele momento de Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso também, que era um homem do mundo, que vivia na opulência, um homem da lei, mas de repente ele tem um encontro de Jesus, com Jesus, e Jesus fala: Paulo, eu quero que você agora caminhe, né, por aqui e não mais por lá. Então, a exemplo de Paulo de Tarso, Francisco de Assis também, ele larga toda a riqueza que ele tinha através dos pais, tudo os estudos dele para servir inteiramente a Cristo. A questão de Francisco de Assis como um homem eucarístico é que ele entende plenamente o chamado de Deus, né? A gente vê Jesus falando no Evangelho de João que aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. O importante a gente perceber nessa passagem, nessa fala de Jesus, é que Jesus fala: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E Francisco de Assis, quando ele vive essa experiência nessa primeira vez, porque depois do chamado ele vai ter uma comunhão diferente, ele vai perceber esse chamado de Jesus: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem a vida eterna. E aquela vida que ele levava antes, mesmo na opulência, na riqueza, com o poder, com o prazer e o ter, já não o satisfazia mais, ele queria uma experiência diferente. E quando ele mergulha nessa experiência do chamado de Deus, ele tem uma transformação interior, porque ele percebe, né, o poder dessa palavra, né, o poder como a gente poderia dizer, porque aquela palavra de Jesus realmente realiza na vida de Francisco de Assis. Quando ele tem esse contato verdadeiro, que foi a primeira vez que ele abriu para esse momento eucarístico: você tem a vida eterna a partir do momento que você estiver comigo. E ali ele se descobre. E mais adiante, Jesus também vai falar no nosso coração, e como falou no coração de Francisco de Assis, diz assim: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, viverá por mim. Então, nós não podemos mais separar, nós que nos colocamos nesse trabalho de missionários, de proclamar a palavra, de viver esse Jesus eucarístico, nós não podemos mais separar, né, essa consubstanciação do corpo de Cristo Jesus em nós. Porque quando você comunga, você está recebendo o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, viverá por mim. É difícil, é impossível você separar, você ter Jesus em você e você não vivê-lo. Então, a questão da Eucaristia, que eu vejo hoje, que eu aprendi com São Francisco de Assis, é que a Eucaristia ela não pode ser um preceito. Eu vou simplesmente à igreja, comungo e vou embora como se não tivesse mais nada dentro de mim. Não. Francisco de Assis,
ele vivia essa intimidade com Cristo Jesus em todos os momentos eucarísticos. Então Francisco de Assis, ele passa a ser essa hóstia viva que atuava dentro dele através de Cristo Jesus. E a gente vê essa transformação, né, que nós diríamos nos tempos de hoje, radical, porque o mundo não entende hoje esse radicalismo de você viver essa intimidade, de você viver esse momento de amor pleno com Jesus. Então a gente vai perceber na caminhada de Francisco de Assis que ele foi um grande defensor da ecologia, da natureza, porque ele era assim tão íntimo que tudo isso, né, que está ao nosso redor levava a ele viver intimamente, porque tudo isso é criado por Deus e nós temos que ter essa vivência harmônica com as coisas de Deus, com a natureza. Ora, se Francisco se tornou esse grande homem de Deus, ele tinha que conviver de forma harmoniosa com tudo que o cercava, sobretudo a pessoa humana, que é a parte mais importante da criação de Deus. Porque Deus fez cada um de nós a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, ela se manifesta publicamente quando nós vivemos com intensidade, né, a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo Jesus. Então nós temos que ser esse sinal visível da presença de Deus nesse tempo contemporâneo, através desse Cristo que vive, né, e habita no coração de cada um de nós, movido pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então essa transformação, né, eucarística, onde está Pai, Filho e Espírito Santo, ela também está em você, em mim, em cada um de nós. E nós temos que ser sinais visíveis dessa presença plena, né, e perceptível de Deus no meio dessa sociedade.